Om Hrim Ashwina Namaha. Segura a cadeira aí, que hoje a gente vai falar dos Artavans. Alguém já escutou sobre os Artavans antes? Bom, então a ideia principal é que na Índia ainda é possível, aqui e ali, encontrar um Ayurveda mais curandeiro, um Ayurveda mais de terreiro de Umbanda e Candomblé, etc e tal. Ok? Isso é uma interpretação própria que eu vou falar daqui em diante. Mas parece que a humanidade, há um tempo atrás, ela conseguia enxergar mais o campo prânico e o campo emocional. Ok? Coisa que algumas pessoas hoje em dia ainda conseguem e que na Idade Média a gente queimou bastante delas, chamando de bruxas, etc. Mas essas pessoas que enxergam o campo para além do corpo físico, hoje em dia elas são esquisitas. Mas parece que existia um período na humanidade onde isso era mais a regra do que a exceção. Ok? Talvez, se você falar, mas os aborígenes hoje em dia ainda fazem isso, etc. Os índios na Amazônia, não sei o que, a galera da ayahuasca no Peru também, não sei o que, etc. E tal. Ok, mas eu tô falando da nossa sociedade, grosso modo, essa que tem escritório e etc. Ok? Que é a que a gente hoje em dia vive, grosso modo. Então, antigamente, as pessoas iam a curandeiros. Antigamente você pode botar aí 2, 3, 5, 20 mil anos atrás, dependendo do quanto você quer sortar na ideia de que o Egito não é o início da história humana. E existiam pessoas que tinham conhecimento de encantamentos, de magias, de ervas, de banho de cheiro, etc., que eram capazes de lidar com causas mais energéticas do processo de adoecimento das pessoas. Ok? Essas pessoas continuam existindo hoje em dia, mas elas são, assim, caçadas pela ciência, como curandeiros e etc. Até que hoje em dia isso é politicamente errado, matar os curandeiros, mas durante muito tempo a medicina higienista era uma medicina que só a bioquímica era aceita. E tudo que era diferente disso, rezadeira, etc., era uma coisa que era atraso, certo? Então, atenção, antes do Ayurveda clássico, existia um Ayurveda pré-clássico. O que é o Ayurveda clássico? É o Ayurveda do Charak, do Sushruta, do Vagbhata, que é esse que a gente estuda, que é um Ayurveda clínico, que é um Ayurveda que principalmente, atenção, usa a análise racional para fazer um diagnóstico e um tratamento. Ok? Ele não usa um diagnóstico sensitivo, ele não usa um diagnóstico energético. Ele usa um diagnóstico que você tem causas de relação bem definidas num campo mais denso, num campo mais material. Ok? Esses caras vão ser chamados de charakas. Os charakas eram médicos que estavam rompendo com o paradigma dos Artavans, que eram os, em português, vamos colocar assim, xamãs e curandeiros. Ok? E esse processo foi feito no intuito de ajudar, principalmente, as pessoas que estavam vivendo ali a não ficarem tão doentes. É como se a humanidade tivesse mudado de era. Eu suponho que isso aconteceu na era de Touro e quando mudou para a era de Ares isso mudou. A gente atualmente está na era de Peixe e está indo para aquela famosa Aquarius. Mas isso já é um outro papo. Algum dia a gente volta a essas maluquices. Mas o ponto é, de tempos em tempos, a humanidade muda de mentalidade. Ok? Uma era dessa dura algo em torno de 72 vezes 30, mas deixa isso quieto. O ponto é que em um determinado momento da história humana, nesse contexto da Índia, as pessoas eram muito mais afeitas e muito mais disponíveis a tratamentos xamânicos, a tratamentos espirituais, porque elas conseguiam enxergar isso. Que nem hoje em dia a gente consegue enxergar o Google e pesquisar as coisas no Google e ir no médico depois que enxergou o Google.
ou qualquer coisa que seja. Ou Namastê no YouTube. A ideia é que a gente acredita que uma coisa que a gente viu no Google é válida, certo? Ele é o nosso grande Deus. Depois de Harvard, a gente tem o Deus Google. E tudo que Google fala, a gente tende a acreditar como uma coisa válida, certo? A gente tem fé no Google, ok? Porque a gente tem uma mentalidade que é coerente com isso. Se a gente vivesse há 100 anos atrás, seria muito difícil a gente ter essa fé numa tela que tem umas coisas escritas e você não sabe de onde aquilo está vendo. Percebam como não é natural essa fé no Google. Ela é uma coisa dentro de um contexto, ok? E da mesma forma, durante um período, as pessoas viviam num contexto que elas sentiam os desequilíbrios como coisas animísticas, como que a gente hoje em dia chama de fantasmas, demônios e etc e tal, ok? Só que ao longo do tempo parece que a humanidade foi perdendo a capacidade de enxergar esse campo paranormal. Eu disse a humanidade, eu não disse determinados humanos. Determinados humanos continuam enxergando isso, ok? Só que esse campo de percepção, ele foi sendo, digamos, fechado para abrir outros. Isso não é nem certo nem errado a princípio no que a gente está falando aqui. Ele é só uma coisa que acontece, ok? E esses artavams, eles foram sendo substituídos pelos charakas, que é o que a gente vai estudar daqui a pouco com o conceito de Vaidya e etc. Ok? Mas nesse momento, esse tipo de conhecimento, ele era muito mais meditativo e muito mais aprendido por conta da especificidade da pessoa. O xamã, você não basta querer ser xamã. Atenção para essa frase. Você precisa nascer xamã para poder ser xamã. Ou seja, ele é uma habilidade especial que você pode até desenvolver como um simulacro, mas não é só porque você quer ser um Romário, um Pelé, um Neymar ou qualquer coisa que você consegue ser. Certo? Você pode treinar a vida toda, que aquilo dali tem um campo de frequência nato nas pessoas. Ok? Então, o primeiro Ayurveda, o Ayurveda dos Artavans, o Ayurveda xamânico, não era um Ayurveda que você podia simplesmente escolher estudar ele, fazer uma faculdade na Índia e sair com o BAMS dizendo que você é um médico Ayurveda. Ok? Ele era um Ayurveda radicalmente canalizado e majoritariamente intuitivo. Então o nome de planta, não sei o que, etc e tal, não tinha tanta importância. Porque ele era um Ayurveda vivenciado a partir do que aquela planta falava contigo. Quem estava lá no curso que a gente brincou, né? O que a panela está dizendo contigo? É um Ayurveda muito mais sensitivo. E nesse lugar, o conhecimento de pontos energéticos no corpo e principalmente, atenção, o poder do mantra era o principal remédio que existia. Os tratamentos eram tratamentos majoritariamente sonoros, ok? Com rezas, encantamentos e etc. Ok? Depois de um tempo, esse tipo de vibração societal se transformou e foi indo para uma coisa das pessoas vivendo mais em vilas, vivendo mais próximas uma das outras e menos próximas à natureza. E conforme a gente foi crescendo dentro de 4 paredes e menos crescendo livre na natureza, a gente foi perdendo a capacidade de escutar a natureza. De uma maneira natural, intuitiva. Como um índio hoje em dia andando na floresta, um índio, digamos assim, indígena mesmo, e não um índio sem a cultura. E foi perdendo essa capacidade de viver animisticamente. Ok? E aí a mentalidade mudou para uma mentalidade mais racional. E essa mentalidade foi um segundo passo do Ayurveda, que é o Ayurveda que a gente chama de Ayurveda, que é o Ayurveda dos charakas. Que chala, essa palavra ela tem uma raiz de ser aquilo que se movimenta. Eles ainda tinham o atributo dos artavans, de não serem médicos com uma clínica fechada. Eles ainda eram pé na estrada.
ok? Só que eles eram pé na estrada com uma mentalidade um pouco diferente, com cuidando pessoas vivendo dentro de casas, e não pessoas vivendo no meio da floresta, ou qualquer coisa que seja, ok? E essas pessoas, elas já não tinham mais a conexão com a parte intuitiva, sensitiva do sistema, e precisavam entender com a parte analítica do cérebro o que estava acontecendo com eles. E aí foi uma virada forte no Ayurveda, que é o Ayurveda que você tem minimamente livros-textos, ok? Um Ayurveda codificado. Um Ayurveda onde o que você aprendeu com teu professor é muito parecido com o que você pratica. O Ayurveda dos Artavans, ele não tinha exatamente um professor. O mundo todo era um professor deles. Ok? A energia, o prana era o grande professor. Então cada Artavan era um Artavan diferente. Ainda que pudesse ter um professor mais físico, etc. e tal. Mas não existia essa ideia de linhagem. Atenção à palavra linhagem dentro dos Artavans. Isso começa com o Charaka. E você vê lá o Charaka falando, minha linhagem vem de Brahma, aí depois de Brahma vai para Prajapati, aí depois de Prajapati vai para Ashwini, depois de Ashwini vai para Indra, e depois de Indra vai para Agnivesha, depois de Agnivesha, vai para Treya, Agnivesha e depois eu. Ok? Então, dentro desse momento, para você justificar que você sabe alguma coisa, o Ayurveda passou a ter linhagem, a linhagem do Charaka, a linhagem do Sushruta, a linhagem do Vagbhata, a linhagem do que for, ok? Que veio a transformação do conceito de Vaidya, que é um conceito muito mais relacionado a um treinamento adequado, que a gente já vai falar disso quando a gente está falando, e não de uma vivência profunda, vamos chamar assim, mística do Ayurveda, sem o menor sentido pejorativo esse místico aqui, ok? A gente passa de um Ayurveda esotérico místico do período dos Artavans para um Ayurveda mais codificado com linhagem do período dos Charakas, e depois isso vai ser transformado na ideia de Vaidya, que é aquele que é douto, aquele que tem conhecimento, e a palavra mais adequada para isso é aquele que é letrado. É cada vez mais o letramento do processo de instrução, do processo de aprendizado e replicação, do que aí sim começa a ser chamado de Ayurveda. Ok? Porque no Artavaveda, não estou dizendo que o Ayurveda só existe no Artavaveda, tem muitas coisas que aparecem no Rigveda, etc. e tal, e outros. Mas o Ayurveda mais védico, que ainda não se chamava de Ayurveda, ele já existia com a característica de ser algo ambulante. Isso passou por um período de transição com os Charakas. E aí depois os Charakas pararam de estar tão ambulantes e as pessoas começaram a ir para a clínica dessas pessoas que se transformaram em Vaidyas. Ok? Então, isso não quer dizer que os Artavans e os Charakas e os Vaidyas desapareceram, porque aí depois a gente tem um novo nome para isso, que são os doutores, os doctors, que já é diferente do Vaidya, que a gente vai conversar disso a seguir. Mas a ideia é vocês entenderem a diferença de mentalidades do que é justificável como o terapeuta, vamos colocar assim, o médico, ou sei lá, a palavra que você queira usar, a pessoa que cura, pronto, vamos deixar assim, ao longo do tempo. E o que a gente quer ressaltar aqui é que não existe um mais certo ou um mais errado em absoluto. Existe um certo e errado em relativo ao tempo e etc. e ao que aquela pessoa precisa. Então, o conhecimento dos Artavans ficou chamado de Daivya Chikitsa, o tratamento principalmente por mantras e rituais, que é a parte, digamos assim, mais esquisita do Ayurveda, e que a gente, no geral, não consegue acessar no Ocidente de uma maneira clara. A gente, via de regra, para acessar isso, a gente precisa ir para a Índia, não só na Índia, mas via de regra na Índia, para ter essa vivência desse Ayurveda um pouco mais energético e tal, mas isso já é um outro papo. Vamos às perguntas. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda@gmail.com que a gente se fala por lá. Namastê!